Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Acarote. O vídeo de hoje é muito especial porque a gente veio trazer aqui pra vocês o nosso ranking dos filmes do Homem-Aranha em homenagem ao lançamento do novo filme Homem-Aranha no Aranhaverso 2, que lança nesta quinta-feira. Na minha nona posição, eu já vou falar um pouquinho sobre Longe de Casa. Eu acho que eu tinha uma expectativa muito grande para esse filme que acabou não se concretizando, principalmente por conta do mistério. Eu acho que esse é um dos vilões ali, um dos antagonistas dessa galeria de vilões extraordinária que o Homem-Aranha tem, que mais eles pecaram no desenvolvimento do personagem, porque ele consegue ser inteligente, maldoso, ao mesmo tempo ele tem diversas ambições que não conseguiram ser ali transmitidas na tela. E apesar do Jake Gyllenhaal ser um ator extraordinário, eu acho que faltou muito, sabe? Esse desenvolvimento ali da narrativa de maneira suficiente para que ele pudesse, de fato, ter um peso marcante na história do Homem-Aranha do Tom Holland. E essa acabou sendo ali o principal aspecto que me distanciou um pouco em colocar Longe de Casa, Homem-Aranha Longe de Casa, dentre os meus favoritos. Mas o que você acha aí, Carol? Olha, eu concordo, meu nono lugar também é Longe de Casa. Eu acho que, em comparação com os outros, todos os filmes do Homem-Aranha, esse é o mais fraco, assim. E também muito por conta do vilão. Eu acho que toda a introdução do mistério é muito interessante, mas eu vou falar que essa coisa de, ai, na verdade não é bem assim, ele na verdade tá manipulando, não me vendeu tanto assim, então eu acabei me decepcionando um pouco com o filme. Também acho que por ele não se passar em Nova York, acaba perdendo um pouco ali da magia do Homem-Aranha. Mas ainda assim destaco aqui dentro do filme o maior protagonismo ali da Zendaya. Eu acho que o desenvolvimento do romance entre o Homem-Aranha e a MJ aqui é interessante, assim, não é perfeito, mas ainda assim dá pra levar. Então agora vamos passar para oitava posição, que pra mim é o filme Homem-Aranha 3, o terceiro filme do Tobey Maguire. Eu gosto bastante desse filme, mas ainda assim também sinto que é um filme mais fraco, assim. Eu acho que ele tinha ideias muito boas e que eu acho que iam ser muito bem feitas nos dias de hoje, mas talvez por conta da época, por conta de estar explorando um vilão como o Venom, assim, ele acaba deixando um pouco a desejar, assim. O que você acha, Adam? Ah, eu discordo contigo. Na verdade, eu gosto muito do Venom, mas não desse Venom. Eu concordo que, de fato, o personagem foi mal utilizado no Homem-Aranha 3, mas talvez o Homem-Aranha 3 seja um filme um pouco subestimado. Eu gosto um pouco desse filme. E na minha oitava posição, eu vou escolher Homecoming. Eu acho que esse é o Spider-Man que talvez precisava mais de uma introdução ao Homem-Aranha que eu estava esperando e, de fato, não aconteceu. Eu queria que o Tom Holland fosse utilizado ali como aquele descobridor de poderes, de que ele pode ser o amigo da vizinhança que todo mundo precisa, só que não foi apresentado. Ele ficou muito dependente de outros personagens e essa necessidade dele de estar sempre precisando não só se provar, mas ao mesmo tempo de receber a aceitação dos outros. Eu não gostei como ela foi utilizada em Homecoming e para mim fica na oitava posição. Podem reclamar o que for, mas fica aí. E na minha sétima posição, eu vou escolher o espetacular Homem-Aranha 1. Eu acho que, pô, esse filme pra mim chegou no momento errado, talvez. A primeira vez que eu assisti, eu não me identifiquei em nada com o filme. Eu achei que foi uma mudança muito drástica, apesar de eu amar todos os artistas envolvidos no filme, principalmente o Andrew Garfield. E eu acho que ele é um ótimo Homem-Aranha, mas chegou no momento errado. Ainda mais que eles apresentam um dos piores, se não o pior vilão que eu acredito seja de todos os filmes do Homem-Aranha até então. E isso me deixou bastante decepcionado, mas eu queria de fato que esse filme funcionasse. Mas não foi o meu caso, então não funcionou pra mim, eu deixo na sétima posição. Eu vou concordar com você, eu gosto muito do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, ele é o meu favorito, mas como eu tô sendo muito democrática aqui, eu coloquei um de cada nas últimas posições. Eu acho que esse filme acaba sendo um pouco mais fraco também por conta do vilão, vou falar que também não consegui comprar tanto, mas eu acho que esse filme tem mais pontos positivos do que negativos. Eu acho que um ponto extremamente positivo dele é justamente ter a Gwen Stacy, ter a química ali que o Andrew Garfield e a Emma Stone têm. Então, eu gosto muito do filme por conta disso, mas eu acho que eles conseguem explorar tanto essa questão e trazer vilões mais interessantes no segundo filme ali do Espetacular Homem-Aranha. Então, indo para a sexta posição, a minha é Homem-Aranha Homecoming. Eu gosto bastante desse filme, vou falar que
Ele é um filme que eu diria que tem uma vibe legal, porque ele veio numa época boa, assim, da Marvel. Ele é um filme com grande significado, assim, da volta dos filmes do Homem-Aranha e eles tentando fazer esse Homem-Aranha de uma maneira certa, assim, e apresentando novamente dentro do universo cinematográfico da Marvel. Eu gostei do filme, assim, acho que ele tem algumas coisas que não são tão legais, talvez tirar um pouco do protagonismo do Tony Stark, apesar de ele ser o meu favorito da Marvel, mas ainda assim eu acho que ele é um filme legal, acho que ele é um filme que apresenta muito do que é o Homem-Aranha, do Tom Holland, acho que mostra muito da personalidade dele. Em questão de romance, assim, acho que não é tão interessante. O vilão até gosto, mas também acho que tem outros mais interessantes, mas no geral acho ele um bom filme. Acho que o que eu colocaria, assim, de parte ruim é que o traje dele tem muitas tractanas, muitas bugigangas, muitas coisinhas, e eu acho que tira um pouco da essência ali do Homem-Aranha na carne e osso, assim. Eu concordo, eu acho que isso diz muito sobre o filme. Eu gostei das características que você deu, principalmente pelo motivo de você gostar de Homecoming. Eu acho que foi justamente os outros aspectos que não me fizeram gostar desse filme tanto quanto eu gostaria. Mas é bom ver ele aí na metade do ranking. Mas para minha sexta posição, agora pensando já em quase entrando ali no nosso top 5, eu vou escolher o Spider-Man 3. Eu acho que esse é um dos filmes mais subestimados de todos do Homem-Aranha, porque as pessoas se centram muito ali no arco do Venom e tudo, mas eu acho que, tirando o Bully Maguire também, eu acho que tem uma coisa muito legal nesse filme que são os outros vilões, sabe? Os outros arcos narrativos que são ótimos, assim. O personagem do Harry Osborn, ele é incrível. E eu acho que a maneira como ele amadurece do primeiro até o terceiro filme é uma coisa muito bem construída, a maneira sombria como ele é apresentado e toda aquela volta por cima que o Homem-Aranha dá, justamente trazendo o Harry para ajudá-lo no final, ali naquela batalha final, é surpreendente, eu gosto muito. Então, sei lá, traz um senso de heroísmo que, apesar de ter diversos problemas de bastidores envolvendo o filme, eu acho que no o produto final ele acabou ali me despertando, na verdade, um gosto muito grande, um apreço muito grande com o passar do tempo. Então, na minha sexta posição, Spider-Man 3, com o Tobey Maguire. Justíssimo, justíssimo. Gostei muito do que você falou sobre o Harry, porque realmente é uma parte que eu esqueço, assim, do filme, que é justamente o James Franco no papel do Harry, e ele tá também, acho que é a melhor representação do Harry dentro dos filmes que a gente teve até agora, e de fato é um destaque, assim. Então, indo agora pra quinta posição, e agora é o momento que vocês vão me cancelar, porque pra mim o quinto lugar é o filme Homem-Aranha 2. Eu sei que muita gente tem esse filme como favorito, e eu vou explicar. Quando eu era pequena, os filmes do Homem-Aranha lançaram quando eu era muito pequena. Então eu tinha muito medo. Então acabou que eu assistia os filmes do Homem-Aranha meio que picotado, assim, tipo, um dia sentei assistir uma parte, outro dia assisti outra. Então eu não tenho aquele apego emocional aos filmes do Tobey Maguire como todo mundo tem. Então, por conta disso, esse filme acaba ficando no meu quinto lugar. Acho que ele é um filme muito legal, ele mostra ali o Homem-Aranha no seu momento mais baixo da vida. E também gosto muito do vilão, gosto muito do Dr. Octavius, acho que espetacular, assim, toda a parte, principalmente as lutas que eles têm, acho que são muito criativas. Eu gosto dos efeitos especiais dentro desse filme também, acho que tá num momento super criativo ali de Hollywood, mas ainda assim, pra mim, fica na quinta posição. Por falar em espetacular, eu acho que você foi perfeita na aplicação. O meu top 5 aí, abrindo o meu top 5, é o espetacular Homem-Aranha 2. Eu não vou nem fazer comentários sobre o Spider-Man 2 que você acabou de fazer, porque esse pra mim tá entre os melhores, mas eu entendo todo o seu lado, justamente por você ter dito que quando você assistiu ainda era muito pequena. Então eu vou falar de O Espetacular Homem-Aranha 2, que eu acho que esse filme apresenta a melhor utilização de teia do Homem-Aranha de todos os tempos, assim. Eu acho que a visão em primeira pessoa que eles conseguem entregar, a mobilidade que o Homem-Aranha tem nesse segundo filme é incrível. O Andrew Garfield, ele dá um salto muito grande em termos de personagem, representando ali o Peter Parker, mas principalmente a relação dele com a Gwen Stacy é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em todo o universo Homem-Aranha, principalmente quando a gente está falando do universo cinematográfico, e tem um final, putz, de quebrar o coração de qualquer pessoa, assim. Então eu acho que esse filme é muito bom. Tem um vilão que poderia ter sido muito melhor e ganha a redenção
anos depois, mas eu acho que nesse momento ele foi ali o anticlímax de todo o processo construtivo dessa narrativa que poderia ser incrível, mas enfim, o espetacular Homem-Aranha 2 fica na minha quinta posição. Em quarto lugar, agora, pra mim é muito difícil, eu ainda tô meio em dúvida de qual filme que vai ser, mas eu acho que eu vou aproveitar o gancho do Adam e vou falar de Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha 2, no caso. Eu, como eu falei, o Andrew Garfield é o meu Homem-Aranha favorito, eu acho que ele é extremamente carismático, principalmente como Homem-Aranha, assim, a linguagem corporal dele como o super-herói é de fato impressionante, assim, eu acho que ele realmente canalizou perfeitamente a energia caótica, assim, do Homem-Aranha. E eu acho que nesse filme ele tá muito confortável no papel, eu acho que ele tá muito confortável tanto como Homem-Aranha quanto Peter Parker. O romance aqui dentro desse filme é, assim, espetacular, de fato, porque não tem como, não existe química maior do que Andrew Garfield e Emma Stone, principalmente porque eles estavam namorando na vida real, então acho que tem um gostinho a mais, assim. E eu gosto da história, o final me quebrou inteiramente, então ganhei alguns pontos por conta disso, mas realmente ele peca ali na hora dos vilões. Acho que a parte do Harry dentro do filme é até interessante, muito porque é muito similar aos filmes do Tobey Maguire, mas ainda assim o Electro não sei se foi tão bem utilizado, acho que acabou deixando um pouco a desejar assim na parte dos vilões e por isso não é uma obra perfeita, mas tudo bem, né? A gente não pode ter tudo na vida. Adorei a descrição e eu acho que para iniciar o meu top 4 ali, na verdade, o meu top 5 e o seu top 4 eu acho que acabaram se complementando justamente pela maneira como a gente abordou os dois filmes. E eu acho que passando para minha quarta posição, eu vou escolher Sem Volta para Casa, porque se a gente teve vilões que não foram bem utilizados no espetacular Homem-Aranha 2, a gente teve uma ótima construção deles, uma redenção incrível em Sem Volta para Casa. Eu acho que isso acaba fortalecendo muito assim o caráter do Homem-Aranha em diversos aspectos, né? A gente vê uma parceria incrível entre os três e, cara, o quão é nostálgico e bonito e, enfim, é tão divertido assistir os três juntos de uma maneira que as pessoas, por assim dizer, os fãs, utilizavam os três para brigar, enfim, guerrear, mostrar as diferenças e do que um era melhor do que o outro. E, na verdade, a gente vê os três se complementando e o quão esse caráter é incrível no Homem-Aranha, sabe? Não tem esse senso de individualidade ou de, enfim, inveja entre eles. E eu gosto muito desse filme, eu acho que definitivamente ele mostra o quão Tom Holland agora se tornou o Homem-Aranha de fato. Como você comentou, em Homecoming ele tinha diversas armaduras, enfim, roupas que não demonstravam que ele era em carne e osso, né? E agora a gente vê ele construindo a própria roupa, costurando e fazendo tudo que ele precisa ser de fato para se tornar um amigo da vizinhança e tudo pelo bem das pessoas. Eu adoro esse filme e abre aí minha quarta posição. O que que você acha desse filme? Quer dizer, você vai falar dele depois, mas fala aí da tua quarta posição, Carol. Pra mim agora é o terceiro lugar que fica com o Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire. Eu gosto desse filme por ele ser muito icônico. Pô, é o primeiro filme do Homem-Aranha, a gente vê a história de origem dele, é muito clássico, assim, né? Não tem, acho que terceiro lugar é uma posição ótima, assim. Também tenho minhas ressalvas. Morria de medo do Duende Verde quando eu era menor. E esse pra mim foi o maior problema do filme. Mas analisando ele hoje em dia, ele de fato é um filme muito bom. Eu acho que tem construções muito legais aqui dentro. Construção do Homem-Aranha, toda a questão da morte do tio Ben, a parte do romance dele com a Mary Jane. Acho que é um filme, assim, que ganha muito por conta do elenco, né? A gente tem o William Dafoe como o Duende Verde, que mais tarde vai voltar ali em Homem-Aranha No Way Home. E eu acho que, assim, tá perfeito no papel e, pra mim, esse filme merece terceiro lugar. Concordo com tudo. A minha terceira posição também é do Homem-Aranha 1, do Tobey Maguire. Eu acho que todos os personagens nesse filme são ótimos, assim, as pessoas que pensam ao contrário estão vendo o filme errado, inclusive a Mary Jane. Eu acho que a maneira como eles apresentam ela e o universo dela é completamente diferente do Peter Parker, é extremamente interessante. E, putz, esse filme traz um senso de nostalgia tão gostoso, assim, sabe? Todas as vezes que tá passando na TV ou em algum canal, eu paro para pelo menos assistir algumas das cenas. Quando não, tô assistindo o filme por completo. Então, eu acho que trilha sonora, construção de personagens, tudo começa ali de uma maneira muito bacana e os tios do Homem-Aranha eu acho que são os melhores até então. É, pô,
Eu não sei, essa é a terceira posição ideal que eu acredito que também seja para Homem-Aranha 1. E passando para minha segunda posição desse top 2, eu coloco o Spider-Man 2, que eu acho que para mim é uma obra-prima em todos os aspectos. Mostra o Homem-Aranha, como você comentou antes, mais quebrado de todos. E aí o tanto que ele consegue se desenvolver, o tanto de decisões difíceis que ele precisa tomar, enfim, tem um dilema muito interessante com a perda dos poderes e justamente essa nova tentativa dele de enxergar o mundo como uma pessoa comum. Eu não consigo descrever o quanto esse filme, até enquanto eu tô falando com vocês aqui agora, a trilha sonora tá tocando na minha cabeça, então é uma coisa meio divertidamente. Eu acho muito legal esse filme e eu acho que ele merece, pô, uma live inteira sobre ele, mas essa é a minha segunda posição, Spider-Man 2, com Tobey Maguire. A minha segunda posição fica com o filme Homem-Aranha no Aranhaverso. Eu acho que, em segundo lugar, é perfeito, assim, pra esse filme. Eu acho que ele foi uma grande surpresa pra mim, em parte porque eu não sabia se uma animação com o Homem-Aranha ia dar certo, e ela dá, assim, perfeitamente certo. É o primeiro filme que a gente tem que explora todo esse conceito de multiverso, e explora de uma maneira genial, assim, trazendo diversos Homens-Aranhas em diversas formas, em diversos jeitos. Eu acho que ele é um filme extremamente criativo, muito legal. A gente tem o personagem do Miles Morales, que também é um super destaque dentro do filme, um personagem muito interessante, que tem os mesmos dilemas do Peter Parker, mas tem muito mais do que isso, assim, tem toda a questão da família dele também, que é super interessante. Eu acho que esse filme ganha muito em diversos aspectos e definitivamente merece, mais do que tudo, esse segundo lugar. Ah, eu concordo que esse filme é emblemático, eu concordo com todas as suas palavras positivas. E é difícil encontrar, na verdade, aspectos ruins para se falar sobre o Aranha-Verso. E é justamente por isso que eu o coloco ali na minha primeira posição, não só pelos aspectos de representatividade, não, eu tô falando como um personagem que de fato eu consigo me conectar em quase todas as direções que eu observo, assim, os dilemas pessoais, o enfrentamento que ele tem justamente para quem ele deve se tornar. Eu acho que a construção que eles conseguem fazer dentro de uma animação, ela consegue ser tanto infantil quanto ao mesmo tempo robusta o suficiente para ser adulta. Então, cara, eu de fato assim fico muito animado por uma animação que traga uma carga tão grande em termos emocionais, ser construída dentro de um personagem que a gente gosta tanto, sabe? E eu acho que o Aranha-Verso merece essa minha primeira posição, pelo tanto que representa, pelo tanto que ele consegue transmitir uma sensação justamente de liberdade, de se autoconhecer, que é justamente o que o Miles está tentando fazer desde o início da trama, e finalmente ele consegue ali com um salto de fé. Então, minha primeira posição é essa e eu quero saber a sua primeira posição. A galera já tem que ir deixando aí nos comentários quais são o ranking dela, quais são os rankings delas. Então, diz aí, Carol. O meu primeiro lugar fica com ele, Homem-Aranha No Way Home. Pra mim, esse filme, assim, foi histórico, tanto por tudo que ele significou. Ah, mas tem alguns erros, sim, mas eu consigo deixar eles de lado e olhar pro filme como o grande momento histórico que ele representou de juntar os três Homens-Aranhas. E como você, Adam, tinha comentado antes, muito se tem debatido sobre qual que é o melhor Homem-Aranha, ah, porque isso, porque aquilo, e aqui dentro desse filme a gente vê eles agindo como uma equipe, vendo como que cada um se complementa, e simplesmente esse filme pra mim foi o momento perfeito. Eu acho que eles conseguem desenvolver o personagem do Homem-Aranha, do Tom Holland, né, que é o grande protagonista, de uma maneira impecável. A gente termina ali com ele em um momento super difícil da vida dele, que abre diversas portas para os próximos filmes que vão vir, e ao longo do filme a gente vê um crescimento ali do personagem, que ele finalmente tem que enfrentar uma ameaça que é gigantesca, né? Nos outros filmes do Homem-Aranha, querendo, apesar das ameaças serem grandes, nenhuma delas foi tão grande que nem essa, assim, em nenhum momento ele teve uma perda que tivesse sido tão impactante. Aqui a gente tem a perda da Tia May, uma coisa que como que você vai prever que isso vai acontecer, né? Nunca tinha sido feito antes dentro do cinema. Então, achei espetacular tudo. Achei muito legal trazer todos os Homens-Aranhas. Eu acho que supriu todas as minhas expectativas que eu tinha em cima desse filme. Foi muito legal estar dentro do cinema e ver todo mundo ficar de boca aberta, assim, a ver os Homens-Aranhas de fato aparecendo, né? Porque era tudo um rumor. Então, acho que por conta, assim, desses fatores todos e por eu ter amado o filme, e ser um filme que eu quero rever, quero reassistir, assim, ele merece o meu primeiro lugar. Louco é aquele que não se emocionou.
como É, sem total. volta pra casa, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do nosso ranking. Não se esqueçam de se inscrever para mais cinema, cultura pop e diversas outras coisas do universo geek, enfim, e da sétima arte. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, pessoal!